Eu penso o seguinte, querido: Ana era casada com Eucana e não podia ter filho. Isto lhe trazia dor, porque a outra esposa de Eucana tinha filhos. Sua rival a agredia com palavras, e isso causava humilhação, porque naquela época não ter filho era no mínimo vergonhoso, uma vez que se atribuía ao fato de Deus tê-la privado de tão grande bênção, principalmente um filho homem. Sabe, queridos, quando eu olho para esse grande desafio e fico a pensar a respeito da fé de Ana, ela não pediu simplesmente a Deus um filho, mas simplesmente ela colocou diante de Deus, não fazendo exigência, mas por saber daquele desejo que tinha no seu coração, mesmo no tempo quando Samuel estava dentro da sua barca, e ali ela já colocou diante de Deus, porque ela bem sabia o propósito que ela colocou diante do Senhor, de oferecer o seu filho, mesmo antes de nascer, ela colocou e apresentou ao Senhor. O segredo também da vitória é esse: se você quer ser bem sucedido, ofereça a sua vida ao Senhor em primeiro plano. Ana, ela se sentia angustiada certamente pelas represálias e por tudo aquilo que ela sofria, e saber que a sua rival, aquela que também era mulher do seu marido, naquela época simplesmente o homem poderia ter uma ou mais, duas ou mais mulheres no seu lar, principalmente quando aquela mulher, ele já tinha experimentado aquela mulher e saber que ela não era produtiva para ter filhos. Certamente ela ficava à margem do caminho, ela não era de maneira nenhuma reconhecida, mas de fato Ana passava por todas essas situações. E aí nós olhamos e vemos realmente o que a palavra de Deus nos ensina. Mesmo aquela que era estéril, aquela que não tinha filhos, certamente Deus, com um grande milagre, Ele pode visitar e transformar aquilo que poderia trazer uma agonia ao seu coração, transformar em bênção para que você seja feliz. Mas um fato interessante é, nós olhamos e vemos, discutimos isso hoje pela manhã, se os nossos filhos são herança do Senhor, o que você tem feito com a herança que Deus tem te dado? Você tem apresentado os seus filhos ao Senhor? Mamães que aqui estão, como está a sua vida, o seu relacionamento com o seu filho? Muitas vezes nós deixamos o tempo passar e pensamos o seguinte: quando ele estiver maiorzinho um pouquinho, que ele passar a entender, certamente ele vai ter que decifrar e saber o que ele quer da sua vida. Mas de repente, se nós não inculcarmos a sua palavra, a palavra de Deus em seu coração, ele vai ter dificuldade em escolher a parte melhor. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus, mas ele requer, sabe o quê? Que nós nos coloquemos diante do Senhor e abramos mão de muitas coisas que podem ser o prazer da carne, mas que pode levar o homem à derrota. Portanto, se queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, precisamos apresentá-los todos os dias ao Senhor. Eucana descia todo ano ali para oferecer o sacrifício pela sua família, pelos seus filhos, e dava sua porção para o menino, dava uma porção para os seus filhos, mas em especial ele dava algo para Ana. Sabe por quê? Porque ele amava Ana. Poxa vida, ele tinha duas mulheres, uma ele amava intensamente, mas a outra era aquela que estava na sua companhia porque tinha os seus filhos, não é verdade? E nós paramos para pensar isso, e às vezes achamos até injusto essa posição, mas o projeto de Deus ele é maravilhoso e pode reverter qualquer situação. Aí nós olhamos, a Bíblia diz que ano após ano, aquela amargura permaneceu no coração de Ana. Talvez ela até pensasse que era normal, já fazia parte dela. E aí nós olhamos e vemos algumas pessoas convivem com uma dor há tanto tempo que acham normal sofrer. Quantas pessoas têm guardado mágoas, ressentimentos por ano a fio? Quantas pessoas guardam mágoa em seu coração? Eu não falo com fulano porque aquela fulano me magoou há tanto tempo e aquela mágoa está dentro do seu coração e tomou raiz, e você não consegue esquecer daquele que te magoou, sabe? A palavra de Deus diz que toda mágoa, todo ressentimento, mau ressentimento, nós também devemos apresentar ao Senhor. Se com o nosso coração sincero colocarmos diante do Senhor, certamente aquele que é fiel e digno de todas as coisas
orações